Bom dia, professores e professoras. Mais uma vez estamos juntos aqui para o nosso ATPC por componente curricular específico da educação física. Quero agradecer mais uma vez a participação de todos, a disponibilidade de todos, né, de estarem aqui para a gente poder discutir assuntos da nossa disciplina, para a gente poder trocar experiência e poder enriquecer o nosso trabalho, né, que a gente realiza com tanta competência. Mais uma vez eu conto com a participação da Paula, que vai me ajudar que me ajudou na elaboração e vai me ajudar também na organização dessa ATPC. O mais importante é que essa ATPC ela ficará gravada no canal do YouTube. Eu vou pedir para vocês desligarem as câmeras e o microfone para ficar melhor, e porque vai ser gravado. E assim que a gente fizer a interação, ou no bate-papo, ou que você queira a palavra, fique à vontade. Tudo bem? Então, a TPC de hoje, dia 2 de setembro, e eu começo essa TPC de hoje com uma frase do Malcolm X, que fala que a educação é o nosso passaporte para o futuro, pois o amanhã pertence às pessoas que se preparam hoje. Sem dúvida nenhuma, parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado nas escolas, parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado todo esse ano, com todas essas dificuldades que estamos enfrentando, todos esses obstáculos, e eu tenho certeza que os alunos de vocês, que a comunidade escolar, que tem prazer de contar com vocês no trabalho do dia a dia, colhe os frutos, né, e vai colher amanhã e assim por diante, de todo o trabalho que vocês têm se empenhado em realizar. Em todos esses anos aí que vocês têm desenvolvido, e especialmente esse ano por conta das particularidades, das dificuldades que estamos enfrentando. O tema de hoje da nossa TPC, ele é um tema necessário, visto que a gente completou agora em agosto um ano que o currículo do ensino fundamental foi homologado, né, agosto de 2019. Então, nós estamos num período que precisamos fazer um resgate, fazer uma releitura, entender alguns aspectos do currículo. Até hoje, né, nas 3 ATPCs passadas, trabalhamos roteiros de estudos e compartilhamento de ideias, né, e de experiências, que a gente foi muito proveitoso e o trabalho foi assim, muito intenso, inclusive com vocês compartilhando a experiência muito rica de vocês em sala de aula. E na TPC de hoje, nós vamos revisitar o currículo do ensino fundamental e poder também entender um pouco mais do currículo, trocar um pouco mais de experiência em relação ao currículo do ensino fundamental, currículo paulista. Então, os objetivos compreender a organização geral do currículo paulista no ensino fundamental, refletir sobre os princípios pedagógicos, competências e habilidades presentes no currículo paulista, bem como as particularidades da disciplina de educação física, apresentar o projeto do Agita Galera, Dia da Comunidade Ativa 2020, com o tema Quarentena Sim, Sedentarismo Não. Então, esses são os 3 principais objetivos da TPC de hoje. Espero que a gente consiga concluir. Se caso você tiver alguma dúvida ou queira fazer algum apontamento, fique à vontade nos momentos de interação ou peça a palavra. Os conteúdos, então, é o currículo paulista do ensino fundamental e a proposta básica do Agita Galera. Eu não tenho intenção aqui de trabalhar toda a complexidade do currículo paulista, mas, assim, abordar aspectos importantes para o nosso entendimento que vai favorecer não só o nosso trabalho no dia a dia, aqueles que já estão mais tempo nessa caminhada, né? Ou os professores novos que vão ter oportunidade de olhar o currículo um pouco mais aprofundado, e eu tenho certeza que o mais importante é a nossa formação continuada. Tudo bem? A Paula vai colocar para vocês aí no bate-papo, ela vai colocar 2 endereços de Padlet, que é uma ferramenta que nós vamos usar na TPC de hoje.
No primeiro Padlet, que eu vou conversar com vocês lá na frente, é sobre as unidades temáticas da educação física. Você vai entrar lá no mural lá e colocar as unidades temáticas da educação física, você não precisa, que estão presentes no currículo. Você não precisa colocar todas, você pode colocar algumas no primeiro Padlet. No segundo Padlet, você não vai comentar nada, você vai entrar e dar uma olhada no mural que eu fiz com a classificação das modalidades, das modalidades esportivas, que é a classificação que a BNCC traz. Ali no mural eu coloquei a definição dessa classificação, por exemplo, esportes de marca, de precisão, de invasão. Coloquei alguns exemplos, tudo isso de acordo com o currículo paulista, que se baseia na BNCC. Coloquei alguns vídeos, tem áudio também, então você vai poder dar uma olhada. Então, 2 Padlets para a gente poder acompanhar o trabalho da TPC de hoje, tá bom? Paula, qualquer probleminha que tiver, você me dá um toque, tá? Ou qualquer intervenção que você queira fazer, é só me chamar. Ok, André. Então, a avaliação de hoje também será por meio de formulário online, que estará no blog do Núcleo Pedagógico, no endereço que aparece aí para vocês, no supernúcleoprudente.blogspot.com. Esse formulário é muito importante para que vocês preencham por conta da presença e também da avaliação da TPC de hoje, a contribuição de vocês à avaliação sobre a TPC de hoje. Tá bom? O currículo paulista, esse que nós estamos trabalhando no ensino fundamental, o do ensino médio também foi homologado esse ano, em agosto, né, desse ano. O currículo paulista, ele foi homologado 1º de agosto de 2019 para ensino fundamental, né? Então ele já vem baseado nas competências gerais discriminadas pela BNCC, Base Nacional Comum, que foi homologada em 2017. O que o currículo paulista traz para a gente, que é importante? Ele vai definir, vai explicitar as competências e habilidades essenciais para a formação e o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes. Então, ele traz essa concepção de formação integral e a preocupação em todas essas dimensões do conhecimento, cognitiva, social e emocional dos estudantes. Aí vocês podem consultar depois, vocês já consultam, né? Mas se quiserem revisitar a IFAP, e tem lá todos os materiais, o próprio currículo para o ensino fundamental, fazer a leitura, tá? Então aqui a gente vai abordar alguns aspectos, né? E especificar bastante na nossa disciplina, nosso componente curricular. O que o currículo traz aqui para a gente também? Ele faz menção. Ele faz menção às habilidades que estão associadas ao saber fazer. Uma ação física ou mental que indica a capacidade adquirida. O que ele traz também como princípio pedagógico aí, vamos dizer? Ele traz um compromisso com a alfabetização. Então, o letramento e os multiletramentos estão presentes em todas as áreas do conhecimento. Se você pegar, por exemplo, na educação física também, no componente curricular da educação física, tem essa preocupação com a questão da alfabetização, letramento e multiletramento. O currículo faz menção a 3 aspectos que esse ano estamos vivendo de forma diferente, porque temos essas disciplinas na grade curricular, que são as eletivas, projeto de vida e a tecnologia, que vai abordar justamente esses aspectos que o currículo faz menção, que é desenvolver, trabalhar o protagonismo dos alunos, desenvolver o projeto de vida desses alunos e também pensar na questão da tecnologia, né, desse mundo digital, dessa cultura digital que os alunos estão imersos, e nós também. Então, o currículo traz essa preocupação. Faz menção também ao processo de avaliação, que deve estar a serviço da aprendizagem dos estudantes. Então, se você pegar
as primeiras partes do currículo, né? Depois ele vai aprofundando em cada componente curricular, ele traz esses aspectos pedagógicos muito importantes, esses princípios que são importantes, que se refletem depois nos componentes curriculares, certo? E aqui eu trouxe para vocês, para a gente poder relembrar as competências gerais da BNCC, que são reiteradas no currículo paulista. A gente pode perceber que essas competências, elas são bem complexas, né? São competências, assim, que reúnem aí uma série de conhecimentos, de habilidades, de atitudes, de valores. Então, eu trouxe as 10 competências da BNCC para a gente relembrar. Essas são as 5 primeiras. E na outra tela aqui, a gente, por exemplo, pode pegar essa que está bem relacionada com a nossa disciplina. Olha lá, conhecer-se, apreciar-se, cuidar da saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Então, olha uma complexidade que é uma competência dessa, né? Ele vai percorrer aí o ensino fundamental, o ensino médio, para o desenvolvimento dessa competência aqui, prevista na BNCC, que foi também explicitada no currículo paulista. Então, só para a gente relembrar. Pensando nisso, vamos para a nossa primeira interação aí no bate-papo e poder aproveitar a experiência dos professores, o conhecimento que vocês têm, para a gente discutir a ideia de competências e habilidades. E aí eu gostaria que vocês compartilhassem aí no bate-papo, pedissem a palavra, do que seria, o que a gente pode entender por competências e habilidades. O que seria competência, o que seria habilidade? A Paulinha vai organizar isso daí. Se algum professor quiser pedir a palavra, ou alguma interação no bate-papo, lembrando que não estamos aqui para aprender, então queremos colher as percepções de vocês em relação a esses dois conceitos aí, de competência e habilidade. Alguém quer arriscar, quer comentar? Paula, alguma ideia aí? Não, por enquanto aqui o chat está tranquilo. Ninguém quer arriscar aí a fazer essa contribuição com a gente aí? A nos ajudar a entender esses dois conceitos aí? A professora Eliana colocou, se referem ao saber. Habilidade ao saber fazer. A professora Franciele coloca. Habilidade é um saber fazer, né? A Juliana colocou que se referem ao saber fazer também, né? A Juliana e a... Ao ser. A gente não sabe se ela quis dizer por competências ou por habilidades. Mas isso, se referem ao saber fazer e depois a Fran colocou saber fazer, né? Habilidade. Isso. Competência é o conjunto de habilidades. Ainda a professora Franciele. Competência é o conjunto de habilidades. Muito bom. Algum professor quer pedir? Professor Getúlio colocou habilidades, saber fazer, capacidade adquirida. Qual foi o professor? Professor Getúlio. Ah, beleza. Muito bom, Getúlio. Certo? Pega mais algumas ideias, se alguém colocar aí, para a gente poder seguir. Vamos lá, pessoal. Se vocês quiserem também abrir os microfones, fiquem à vontade. Então, o momento é de interação mesmo. Vou jogar o rojão para eles me ajudarem a definir isso aí. A professora ela colocou que as competências mobilizam os conhecimentos. Muito bom. As competências mobilizam os conhecimentos. Muito bom.
Eu vou passar para o próximo slide aqui, para a gente poder entender. Então, vocês levantaram algumas ideias aí relacionadas às competências e habilidades, nós vamos conversar um pouquinho sobre elas, porque o currículo faz menção, né? As competências e habilidades, o currículo ele está pautado, né, no desenvolvimento de competências e habilidades. Vocês falaram de um centro. A Leila colocou. Posso falar? Pode falar. Tem mais algumas interações aqui. A Leila Rodrigues, eu acho que é a coordenadora. É a coordenadora Leila? Colocou mobilização de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes. Patrícia Gomes colocou conhecimento. A professora Michelle, competências são as ações. Muito bom. Tudo isso que vocês falaram é de fundamental importância para a gente entender o conceito de habilidades e competências. Mobilização de conhecimento, saber fazer, conjunto de habilidades, né? Então, tudo isso é muito importante. O que o currículo traz para a gente desses dois conceitos, para a gente poder entender? A competência, que é a capacidade de mobilizar recursos, né? Conhecimentos ou vivências para resolver questões da vida real, né? Então, elas seriam, como vocês colocaram, uma mobilização de conhecimento, de atitudes, de valores, né, de vivências, de experiências para resolver as questões, para resolver desafios, né? A habilidade, ela implica naquilo que vocês já comentaram, indica o que aprendemos fazer e são sempre associadas a um verbo de ação, como identificar, classificar, descrever e planejar, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma competência, grande competência da BNCC, eu vou colocar o exemplo aqui para vocês, ó. Então, o exemplo da competência geral da BNCC, referente à cultura digital, né? Que prevê que o estudante compreenda e utilize as tecnologias digitais e a comunicação de forma crítica, reflexiva e ética. O que acontece? Dessa forma, o que o estudante vai precisar? Não só isso, mas de outras coisas também. Mas ele vai precisar o quê? Desenvolver diversas habilidades, como interpretar, compreender textos e contextos, utilizar ferramentas tecnológicas e pesquisar em diversas fontes. Então, a gente já está começando a construir, entender um pouco mais esses conceitos que a gente já tem trabalhado, que vocês já conhecem, estamos apenas revisitando. Paula, mais alguma consideração? Não, André, por enquanto é isso. Tá. Então, deixa eu aceitar mais. Acho que apareceu aqui mais um para aceitar. Aí. No próximo slide, então, a gente... Tá me ouvindo bem aí, né, Paula? Sim, pode continuar. No próximo slide, então, a gente vai mergulhar um pouco no currículo e como o currículo trata essas competências e habilidades que nós já acabamos de ver, e ele reitera aquilo que a BNCC já traz, né? Que a competência como uma mobilização de conhecimentos, conceitos, procedimentos, habilidades, que podem ser práticas, cognitivas, socioemocionais. Tem também a questão dos valores, das atitudes, para resolver o quê? Demandas complexas, desafios da vida cotidiana, para o exercício da cidadania e no mundo do trabalho, né? O estudante, no currículo, ele indica que o estudante deve saber, ter conhecimento, habilidades, atitudes, valores, mas, sobretudo, saber fazer aquilo que vocês já comentaram. Então, considerando a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver as demandas cotidianas. Então, o currículo faz menção a isso, a competência, que é a mobilização do conhecimento, conceitos, procedimentos, práticas, habilidades práticas, cognitivas, socioemocionais, já as habilidades relacionadas a essa questão dos verbos que indicam e o saber fazer. O currículo também faz menção ao quê? Quando eu olho uma habilidade, e aqui nós vamos fazer olhar bem mais específico para a habilidade, quando eu olho uma habilidade, por exemplo, de educação física, olha lá, por exemplo, essa daqui. Experimentar e fruir esportes de marca e invasão, organizando o trabalho coletivo e o protagonismo. O que é o
eu posso dividir essa habilidade aqui para eu poder entender? Olha só, a habilidade, ela tem dois processos cognitivos, dois verbos, está relacionado a um saber fazer. Então, ele tem dois verbos, que é experimentar e fruir. Ela tem dois objetos de conhecimento, né, que são o esporte de marca ou invasão, e ela também traz dois modificadores, que é o quê? Valorizar o trabalho coletivo e o protagonismo. Então, a habilidade relacionada a um saber fazer, ela pode ser estruturada dessa forma. E para a gente entender um pouco mais em relação a essa habilidade, experimentar e fruir as atividades, o que essa atividade precisa garantir? Vivências práticas desses esportes, apreciação de vídeos, ou de si próprio, ou de outros praticando esses esportes. Olha lá, marca e invasão diz respeito ao quê? Modalidades específicas. Por exemplo, qual é o esporte de marca? Qual é o esporte de invasão? E valorização do trabalho coletivo e do protagonismo. Geralmente, os modificadores são pontos de reflexão para os estudantes. Então, nós entendemos lá atrás, e vocês trocaram experiências com a gente, do que a gente entende por competência, que é essa mobilização de conhecimento, de habilidades. Depois entendemos que a habilidade está relacionada com o saber fazer, né? E agora nós olhamos para a habilidade um pouco mais especificamente, entendendo como que é a habilidade, como que é essa ação desses verbos, quais são os objetos de conhecimento, né, que podem, por exemplo, aqui nesse caso, ser as modalidades específicas, e a questão dos modificadores, que podem ser, que geralmente são os pontos de reflexão para os estudantes. Então, o currículo ele faz menção a esses dois conceitos de competência e habilidade que nós trabalhamos nas nossas aulas, nos temas da educação física, com a intenção de desenvolver competência e habilidades. Certo? Que é o currículo faz menção também? A professora Carla, está me ouvindo? A professora Carla Minaca só complementou aqui a habilidade: entender, planejar, executar e analisar situações diversas. É isso mesmo, professora. Muito bom. Tudo que a gente já comentou, vocês já colocaram aí na interação. A gente só está organizando as ideias aqui. Mais uma vez, parabéns pela participação de vocês. O currículo também ele faz menção de que os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, ela tem intenção do quê? De intervenções concretas e solidárias. Para quê? Para que o estudante ele aprenda a fazer e aprenda a conviver, certo? E aí vai construindo a sua identidade, aprimorando as capacidades, perceber a diversidade, agir no mundo, pensar, respeito à diversidade, ser criativo, crítico para aprender a ser. E com a intenção também de desenvolver a sua autonomia, gerenciar sua própria aprendizagem e continuar aprendendo, que é o aprender a aprender. Então, o currículo também faz menção aos 4 pilares da educação, que é o aprender a fazer, o aprender a conviver, aprender a ser e aprender a aprender, que são essenciais, né? São os aprendizados essenciais que ele vai utilizar para a vida dele. Então, o currículo faz menção a isso também, né? Essa transposição de conhecimento, de habilidades, de atitudes e valores, para chegar às competências e também essas aprendizagens dos pilares da educação, né? Eu trouxe para vocês aqui, para a gente relembrar, o que o currículo traz como competências específicas para o ensino fundamental na disciplina de educação física. São competências complexas, né? A gente pode perceber que envolve uma mobilização aí de muito conhecimento, de muitas habilidades, de atitudes, de valores, né? As competências para o ensino fundamental, aqui tem um errinho aqui de digitação aqui, é 10, né? Então são 10 competências para a gente relembrar, né? Olha a competência 7 aqui, ó, reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos
da identidade cultural de povos e grupos. Olha a complexidade dessa competência. Né? A 9, ó, reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo alternativas para a sua realização no contexto comunitário. Olha lá, ó, fica bem explícito nessa questão dos pilares da educação, né? Que é necessário, né? O nosso objetivo é esse, né? Então, essas são as competências gerais para o ensino fundamental na disciplina de educação física. O currículo faz menção à educação infantil também. Se você ler o currículo do ensino fundamental, ele vai discorrer sobre a educação infantil, né? Que a aprendizagem e o desenvolvimento, ele tem como eixo estruturantes a interação e as brincadeiras. Para quê? Para garantir os direitos de convivência, de brincar, de participar, explorar, expressar e conhecer-se. A educação infantil, o currículo menciona muito a questão do binômio educar e cuidar, né? Cuidar e educar. Então, muito presente nos princípios pedagógicos e na metodologia que o currículo traz para a gente em relação à educação infantil. Essas aqui são as características que o currículo traz para a gente entender os anos iniciais e os anos finais, né, do currículo da escolarização básica nossa, né? Nos anos iniciais, nós temos essas características predominantes, que o currículo assinala, que o currículo destaca, né? Que os aluninhos lá já começam a ter maior desenvoltura e autonomia nos movimentos, nos deslocamentos, né? O que isso ocasiona? Uma ampliação das suas interações com o espaço, as relações com as múltiplas linguagens, né? Incluindo os usos sociais da escrita, da matemática, tudo isso em anos iniciais, né? Formas mais ativas de relacionamento com o coletivo, inclusive fora da escola, desenvolvimento da oralidade, processos de percepção, compreensão e representação. A gente sabe também o quanto é importante a educação física nos anos iniciais, né? Se a gente for pensar agora nos anos finais, o que acontece? Quais são as características que nós presenciamos nos anos finais do ensino fundamental? As intensas mudanças, né, de transformações biológicas, psicológicas, sociais e emocionais. Os estudantes tornam-se mais capazes de ver e avaliar os fatos, pontos de vista do outro. É importante aqui na construção da autonomia e na aquisição de valores éticos, né, morais e éticos. Os estudantes precisam lidar com a mudança, por exemplo, a quantidade de professores, né? O número de componentes curriculares muda, né? De disciplinas. E aqui, muito presente nos anos finais e depois, né, ensino médio, a questão da cultura digital, né? Cada vez mais eles têm acesso ou vivenciam um mundo, né, imerso nessa cultura digital. Então, o currículo traz para a gente essas questões, essas particularidades dos anos iniciais e dos anos finais. Na área de linguagens, né, depois que o currículo apresenta essas questões gerais, esses princípios pedagógicos gerais, ele começa a especificar. E por que a educação física está nessa área de linguagens aí, né? O que é essa área de linguagens? Elas aqui são entendidas como as práticas, né? Que é a interação do sujeito que é socialmente situado, que atua, que se interrelaciona nos mais diversos campos da atividade humana, através da linguagem que ele consegue essa interação. Olha lá, a interação entre sujeitos sociais se dá por meio das mais diversas linguagens, né? Então, são práticas de interação entre esses sujeitos socialmente situados. E o que essa área de linguagens ela compreende? Então, ela compreende os componentes curriculares, que a gente já sabe de língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Por isso, educação física presente na área de linguagem. Estou dando uma dica de um assunto que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Deixa eu aceitar aqui que apareceu. Pensando nisso, vamos para mais uma interação aí no bate-papo, ou quem quiser pedir a palavra.
Qual abordagem ou perspectiva da educação física está presente no currículo paulista? Essa disciplina que está na área de linguagens. Alguém quer se pronunciar, quer falar, comentar? Vou voltar aqui a pergunta, ó. Qual abordagem ou perspectiva da educação física está presente no currículo paulista? Paulinha, qualquer comentário, alguém que quiser pedir a palavra? Ok, André. Estou aguardando. Alguém quer se arriscar aí a nos ajudar? Volta na pergunta, André. É melhor para a reflexão? Eu estou aqui aberto aí, ó. Qual abordagem ou perspectiva da educação física está presente no currículo paulista? A professora Carla já colocou como entre outras. Oi, posso falar? Zirleide, sim, bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu acho que tem uma mistura ali, né? Porque se a gente pegar o currículo anterior, foi baseado praticamente em cima da crítica superadora, né? Mas é nessa perspectiva que você está buscando? Dessa preposição? Mas eu acho que ainda tem a doneira, né? Agora acho que entra um pouquinho mais da doneira, que agora esqueci agora. Fugiu o nome, né? Que a última foi a questão, mas acho que pega um pouquinho de toda, pega as outras, todas as linhas. Eu acho que menos a tecnicista lá, né? Mas assim, eu acho que da crítica superadora pega um pouquinho ali do Freire, né? Do João Batista Freire também, que é um pouquinho da psicomotricidade, principalmente o pessoal lá acho que do 1º ao 5º ano, mas acho que da crítica superadora e a pós-crítica, né? Que é a do Neira, né? Que entra aí um pouquinho, que é a questão do pós-crítica. Eu acho que é isso, não sei. Uhum. Muito bem, professor Victor colocou aqui crítico, emancipatória, superadora. Cultura do movimento, né? E a professora Haroldo colocou mal. Foi da fenomenologia que ele tirou a ideia, né, do se movimentar. A Zirleide tem razão, ele colocou cultura popular, cultura de movimentos, professora Carla colocou, professora Juliana colocou relevância sobre a cultura corporal, ampliando a linguagem corporal, professor Haroldo colocou cultura de movimento. Muito bom. É isso mesmo, professores. Então, se alguém mais quiser abrir o microfone para fazer sua contribuição, fique à vontade. Pode seguir aqui, Paula? Sim, pode seguir, então, André. Tudo que vocês comentaram aí realmente é o que o currículo contempla, né? O currículo, ele levanta essas perspectivas da educação física, né? A mais presente, né, que a gente consegue enxergar mais, que o currículo faz menção, né, ele declara, é o quê? É a abordagem cultural da educação física, que foi o que os professores já colocaram aí, né? Até por isso que a gente começa a identificar a educação física na área de linguagens, né? Lembrando que ele com certeza, ele amarra com muitas perspectivas da educação física. E ele deixa evidente que ele tem essa intenção de pensar na perspectiva cultural, né? Que é a cultura corporal de movimento, né? O que a gente entende por isso, né? Que é um sujeito histórico inserido numa realidade ou em diferentes realidades. O corpo, o movimento e as intencionalidades são indissociáveis. O gesto motor não é unicamente um gesto motor, tem um significado, ele representa alguma coisa, ele é um sujeito que está numa sociedade, num momento histórico, né? O corpo é integrado por dimensões cognitivas, físicas, socioemocionais, como promotor das vivências, né? Ele se relaciona, se interage
com a linguagem corporal, né? Produz sentidos, produz contextos existenciais, né? E também tem essa questão, ó, que o movimento proporciona, né? Você tem uma reflexão sobre o consumo, o individualismo, os estereótipos, os preconceitos relativos ao gênero. As professoras comentaram bastante na TPC passada, por exemplo, quando a gente abordou a ginástica artística, as raças ao desempenho, a própria forma corporal presentes nas práticas corporais. Então, é uma complexidade a educação física na perspectiva do currículo, de uma pessoa que não única exclusivamente produz movimentos, né? Não é isso. É um movimento integrado, indissociável com questões de sentimentos, com questões cognitivas, com sentidos, né? Então, a educação física, ela tem o currículo faz menção a essa abordagem, essa perspectiva cultural, né? Ele tem essa intenção de se basear o componente curricular da educação física nesse componente, nessa abordagem, né? Que é a abordagem cultural, né? As competências e habilidades da educação física presentes no ensino fundamental e também no ensino médio, né? Dentro dessa abordagem da educação física, que é a abordagem cultural, a cultura corporal de movimento, que alguns autores aí trabalham, discutem também, ele tem a intenção do quê? De pensar o desenvolvimento desses alunos aí, esses estudantes, nessas dimensões do conhecimento. Então, essas expressões aí, a gente já ouve falar desde os materiais de transição, e também estão presentes no currículo. Olha lá, ó, são a reflexão sobre a ação, a análise, a compreensão, a experimentação, o uso e apropriação, fruição, construção de valores e o protagonismo comunitário. Isso aqui não são unidades temáticas, nem são habilidades. O que é isso? É um aporte, é um suporte para a compreensão da construção das habilidades previstas, né? O aluno vai fazer uma reflexão sobre a ação, né? Sobre a própria prática que ele vivencia ou daquelas que são realizadas por outros. Ele vai analisar e entender as práticas corporais, como, por exemplo, sistemas táticos de alguma modalidade e regras ou funcionamento, ou que um determinado exercício vai influenciar sobre as capacidades físicas. A questão da compreensão, ele vai entender por que determinadas práticas corporais estão inseridas nesse contexto social, ou através dos tempos, o que modificou, ele vai analisar as dimensões estéticas e éticas dessas práticas corporais. Ele vai experimentar, tem determinados conhecimentos que só vai ser incorporado se ele tiver a oportunidade de experimentar. O uso e a apropriação, né, quando ele passa da experimentação, ele vai poder usufruir isso também fora da escola, isso vai se tornar uma prática efetiva para ele ou para o grupo de pessoas. Fruição é quando ele consegue aproveitar, né, é quando ele consegue apreciar esteticamente alguma prática corporal de um grupo, ou que ele vai vivenciar também, e também a questão da construção de valores, ele vai ter a oportunidade de construir alguns valores em prol de uma sociedade democrática, e a questão do protagonismo comunitário, onde ele vai intervir na comunidade dele, por exemplo, para democratizar o acesso às práticas corporais. Então, o currículo faz menção a essas dimensões do conhecimento, a essa contribuição para compreender como essas habilidades devem ser desenvolvidas na formação dos nossos estudantes, né? No primeiro Padlet, que a Paula pediu colocou aí no bate-papo, que vocês entrassem lá nesse Padlet, é um Padlet que fala para a gente colocar as unidades temáticas do currículo paulista da disciplina de Educação Física. Vocês conseguiram acessar lá?
Eu já coloquei aqui 3 vezes, eu vou colocar mais uma vez aqui o primeiro embaixo, para ficar mais fácil o acesso. Pronto. E, ó, aí. Vocês estão vendo aqui esse Padlet? Tá conseguindo transmitir aí, Paulo? Ainda não, André. Tá aparecendo aqui pra gente o PPT mesmo. E agora? Em tempo real. Tá aparecendo? Sim. Então, essa é uma ferramenta que vocês mesmos comentaram nas ATPCs passadas. Tem muitos professores que têm utilizado essa ferramenta Padlet como para acompanhamento e devolutiva das atividades, não só nas aulas de educação física, mas também nas aulas de eletivas, né? Então é legal que aqui você vai acompanhando em tempo real. E você pode liberar para comentários, para curtir comentários. Ó, eu venho aqui, ó, eu vou curtir todos os comentários aqui, ó, em que os professores estão colocando as unidades temáticas do currículo, né, na disciplina de educação física. Aí você vai descendo, ó, e você tem acesso a vários comentários que os professores colocaram, ó. Eu até coloquei uma foto, uma imagem aqui, né, de muitas práticas, né, que dão pistas para a gente entender das unidades temáticas, ó, e os professores têm colocado muito essas unidades temáticas aqui, ó. Então aqui a gente já está montando o nosso mural. É claro que tem muitos professores que estão presentes aqui com a gente que conseguem utilizar essa ferramenta muito melhor do que eu. Fiz bem simples, tá? Mas aí você vai colocando a sua resposta, o seu comentário aqui das unidades temáticas de educação física, tá bom? Essa é uma ferramenta que você, no próprio slide depois, que eu vou enviar para vocês, ele tem uma sugestão de tutorial para você aprender a trabalhar com o Padlet. É uma ferramenta simples, como a maioria das ferramentas e plataformas digitais. Ela tem a sua versão gratuita, né? Ela tem a sua versão free, que você pode fazer o login através do seu Gmail e poder utilizar um limite aí, mas que eu acho que já dá para a gente desenvolver alguma atividade nas aulas de educação física. É bem simples, bem intuitivo, você faz os murais. Depois, se algum professor quiser trocar alguma experiência em relação ao Padlet ou como utilizar, fica à vontade, pode colocar no bate-papo. Então, aqui os professores têm colocado todas as unidades temáticas de educação física aqui. Eu vou voltar para o slide aqui, Paulo, tudo bem? Ok, tudo bem, André? As unidades temáticas da educação física, as principais unidades temáticas de educação física, o que o currículo comenta? O que o currículo faz menção? São essas unidades temáticas que o currículo apresenta no ensino fundamental. Ó. Brincadeiras e jogos, danças, lutas, ginásticas, esportes, práticas corporais de aventura, corpo, movimento e saúde. As unidades temáticas, as grandes unidades temáticas da educação física que o currículo faz menção, estão aí. Dentro dessas unidades temáticas, nós temos habilidades específicas, nós temos objetos de conhecimento específicos que nós vamos ver detalhadamente a partir de agora. Então, essas são as unidades temáticas. Então, por exemplo, brincadeiras e jogos, que é a primeira unidade temática. Onde que ele vai aparecer no currículo? Né? Ele vai aparecer no primeiro e segundo anos, em que os alunos vão ver as brincadeiras e jogos da cultura popular presente no contexto comunitário e regional. Ela aparece no terceiro, quarto e quintos anos, em que os estudantes vão ver as brincadeiras e jogos do Brasil e do mundo, incluindo-se da matriz indígena e africana. Ela vai passar para o quinto ano,
onde eles vão ver as brincadeiras e jogos do mundo, e no 6º e 7º ano, os jogos eletrônicos. Então, a brincadeiras e jogos está distribuído dessa forma aqui. Nas danças, da mesma forma, você tem alguns tipos de dança do contexto comunitário e regional nos primeiros e segundos anos, priorizando as rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas. 3º e 4º ano, no ensino fundamental. Você tem as danças do Brasil, incluindo matriz indígena e africana. Para o 5º ano, você tem já as danças do mundo. No 6º e 7º ano, você vê as danças urbanas, a partir do contexto dos alunos, posteriormente incorporando estilos de danças urbanas de outros contextos. E do 8º e 9º ano, vem as danças de salão com foco na experimentação e depois recriação dessas danças. Então, olha só que interessante de como é distribuído e de como fica essas unidades temáticas e o foco dessas unidades temáticas pela seriação aí pelas séries, né, pelos anos, perdão, do ensino fundamental. Nas lutas, também a gente tem esse foco aí dependendo do ano. No 3º ano, ele vê o contexto comunitário e regional, né, matriz indígena e africana. No 6º e 7º ano, ele vê um contexto nacional, que é até uma retomada das lutas do contexto regional do 5º ano. Característica, aí ele começa a ver as características das lutas brasileiras. E 8º e 9º ano, lutas do mundo. Ginástica, ó. Tô indo muito rápido, Paulo? Se tiver alguma dúvida, ou algum comentário, pode colocar aí, tá? Do primeiro ao 5º ano, ele vê o quê? A ginástica geral, que é a ginástica de participação de todos, né? No 6º e 7º ano, ele vê as ginásticas de condicionamento. 8º e 9º ano, essa unidade temática aparece com a ginástica de consciência corporal. Então, até agora, nós estamos vendo as unidades temáticas que o currículo faz menção da educação física e como elas estão distribuídas nesses anos do ensino fundamental. Aí agora a gente vai fazer uma parada e discutir um pouquinho e poder ver mais um pouquinho do que a ferramenta Padlet pode nos proporcionar e entender um pouquinho a classificação que o currículo utiliza da BNCC para as modalidades esportivas, para os esportes. Então, nós vamos lá no Padlet. Eu já coloquei o segundo link aqui, tá? Tá. Então, aí a partir do momento que começar a transmitir aí, você conseguir ver minha tela, você fala para mim. A internet está um pouquinho devagar aqui. Tá conseguindo ver? Sim, André. Então, nesse Padlet aqui que eu fiz, ele é um Padlet que eu não coloquei, que eu não permiti comentário. Eu fiz um Padlet, fiz um mural aqui, que aparentemente parece que está desorganizado, mas dá para entender, em que você vai poder navegar aqui e entender um pouquinho mais, você já conhece, mas é só para revisitar aspectos dessa classificação que a BNCC traz e que o currículo adotou, essa classificação das modalidades, né? O que são os esportes de marca, né? Exemplos do esporte de marca. Aí eu coloquei aqui até um vídeo aqui do YouTube, eu anexei um vídeo do YouTube aqui, que você pode, por exemplo, observar algumas modalidades, né, de marca, né, que é essa comparação dos resultados por segundo, metros ou quilos, né? Aí você tem o atletismo, você tem as provas de remo, ciclismo. Então você tem esse vídeo aqui. Nós temos os esportes de precisão. Por que eles são classificados esportes de precisão? Né? Que é arremessar ou lançar um objeto na direção de um alvo específico. Existe uma comparação na questão do número de tentativas, ou aquele que chegou mais perto do alvo parado, né? A proximidade do objeto lançado ao alvo. Aqui nós temos alguns exemplos.
eu coloquei alguns vídeos, coloquei um vídeo aqui, ó, que você vai, que você pode acessar, e lá na escola você utiliza, os seus alunos podem acessar com exemplos dessa classificação. Mais adiante aqui no nosso mural, ó, tem os esportes técnicos combinatórios, né, que se baseiam em movimentos, de acordo com movimentos que tem um padrão técnico combinatório, né, os movimentos têm que ter um padrão, né, padrão técnico combinatório já determinado. Então entra a ginástica artística, a ginástica rítmica, o nado sincronizado, a patinação. Aqui nós temos alguns exemplos. A gente descer, por exemplo, aqui, eu vou seguir a sequência aqui, ó. André, na verdade, esse mural, ele tem o sentido de informar na utilização de exemplos de compreensão, né? Isso. Já é outro sentido esse mural que pode ser utilizado pelos professores também. Isso. E aí é também uma demonstração de como utilizar essa ferramenta, que muitos já utilizam, né? Mas para quem não teve oportunidade ainda de utilizar essa ferramenta, é bem fácil, bem simples, você pode incorporar aí na metodologia de trabalho sua no dia a dia. Aqui eu não coloquei vídeo, aqui eu coloquei um link em que ele vai acessar o Google Imagens lá e vai ver vários exemplos de esportes de rede e quadra ou de parede e rebote, né? Aí nós temos os esportes de campo ou taco, eu coloquei mais um vídeo aqui. Os esportes de combate, eu coloquei, aqui embaixo coloquei um vídeo também, e eu anexei um áudio, vocês podem clicar no áudio aí, que eu fiz uma explicação que o currículo faz em relação a essa temática, esportes de combate, que no currículo aparece pra gente lutas. Vê se aparece o áudio aí, Paulinho, vê se sai o áudio. No que se refere ao esporte de combate, vale ressaltar que há pouca distinção no texto da BNCC entre este e as lutas. Dessa maneira, apesar das habilidades serem oferecidas em unidades temáticas distintas, é possível, de acordo com o planejamento, trabalhar as habilidades de esportes de combate na unidade temática lutas, desde que se estabeleça a comparação com as outras classificações das categorias da unidade temática esporte. Deu para ouvir, Paula? E professores aí? Sim, André, deu para ouvir. Parecia aquela voz daquele povo da rádio Voz do Brasil, né? Rádio AM, né? Não, mas deu para ouvir, ficou legal. A gente tá o quê? A unidade temática lutas, né? E a BNCC, ela não faz grande menção a isso, né? Então, as habilidades que a gente utiliza para os esportes de combate, dá para se aplicar na luta, porque é a temática a unidade temática que nós temos no currículo. Aqui você vai poder visitar, você vai poder assistir os vídeos, pode aproveitar a ideia também. Então, isso aqui foi para mostrar de como essa ferramenta pode ser utilizada, como que a gente pode entender a classificação que a BNCC traz das modalidades, né, dos esportes, e o currículo adota, fazendo essa pequena ressalva em relação à unidade temática lutas, né, que nós vamos trabalhar com lutas, a BNCC ela traz os esportes de combate. Tudo bem? Eu vou voltar aqui para transmissão aqui dos slides. Então, o Padlet, ele também te dá a opção para você compartilhar o link, compartilhar o QR Code, como vocês podem observar nos slides. Voltou a projetar aí, Paula? Sim, os professores aqui estão lhe dando os parabéns. E só vou ler um comentário aqui da professora Carla. Ela colocou que as unidades temáticas são essenciais para facilitar o planejamento das aulas, né, dos professores, e que os alunos tenham oportunidade de acesso a esses conhecimentos independente da cultura local, por exemplo. Muito bom. Né? Muito bom. Pode continuar, André.
O que é importante ressaltar aqui é que vocês já fazem esse trabalho, tá? Nós só estamos revisitando aqui para poder acompanhar, entender um pouquinho melhor do currículo, poder ter essa oportunidade de formação continuada, e vocês têm as ideias aí já, o conhecimento todo ele já do currículo, e é importante a gente ir melhorando e conhecendo um pouco mais. Então, essa classificação aqui é a classificação que a BNCC trouxe, né? Inclusive com essa nomenclatura dos jogos. Ela não é a única classificação, existem outros tipos de classificação. Se a gente for lá na praxeologia motriz, ela vai dividir essas práticas corporais pela lógica interna delas, né? Por exemplo, as modalidades esportivas pela sua lógica interna. A BNCC traz essa compreensão. Esses 2 Padlets, vocês têm acesso lá, pode digitar no primeiro as unidades temáticas que você queira colocar lá, que a gente já viu, e no segundo você pode navegar, ver os vídeos de como é a classificação desses esportes. Como que o tema esportes ele está distribuído nos anos do ensino fundamental, né? No primeiro e segundo ano ele vai ver práticas lúdicas esportivas, terceiro e quarto ano jogos pré-desportivos, quinto ano objeto de conhecimento será denominado esporte, a partir do quinto ano, aí ele vai, sexto e sétimo ano, protagonismo e colaboração, oitavo e nonos anos, vivência de diferentes papéis nos esportes praticados. Isso aí a gente já vem trabalhando há bastante tempo, né? O currículo também traz as práticas corporais de aventura, né? Aquelas relacionadas às aventuras urbanas, né? A paisagem do cimento, das cidades, como o parkour, o skate, patins e a bike, né? E traz aquelas relacionadas com a natureza, né, adrenalina, vertigem, relacionada ao ambiente mais natural, né, mais ecológico, vamos dizer assim, no sentido da natureza, que é a corrida orientada, corrida de aventura, mountain bike, tirolesa e o arvorismo, certo? Também está presente no currículo, né, o currículo paulista traz isso, né, as brincadeiras e jogos inclusivos, e os esportes paralímpicos, que tem muitos professores da nossa rede que realizam um trabalho de inclusão, de esportes paralímpicos muito bom, né? Professores aí que, inclusive, os alunos participam dos Jogos Paralímpicos, já foram, inclusive, visitar o Centro Paralímpico em São Paulo. A gente tem notícia de experiências muito legais com isso. Acho até que o currículo deveria trazer mais, né, essas modalidades paralímpicas e os jogos inclusivos, né? O pessoal tem uma experiência muito boa. O currículo também traz os jogos de tabuleiro, né, para o êxtase do Celso aí, né? As unidades temáticas Corpo, Movimento e Saúde, que trata das sensações e alterações e benefícios que ocorre quando se vivencia alguma prática corporal. O currículo faz menção a esses temas aqui que também estão presentes no currículo, né? Então, para a gente entender um pouquinho como que fica uma estruturação do sexto ano, ó, por bimestre, nós temos as unidades temáticas, que nós já conversamos lá em cima, né? Esportes, danças, ginásticas, corpo, movimento e saúde, brincadeiras e jogos e lutas. Aí nós temos os objetos de conhecimento, que serão estudados dentro dessas unidades temáticas nos determinados bimestres. E aí você vê o objeto de conhecimento 1 e 2, no primeiro bimestre, por exemplo, na unidade temática esportes, né? E aí ele vai nos esportes de invasão, handball, atletismo, esporte de marca, atletismo, e nos esportes paralímpicos ele vai ver o atletismo. Então a distribuição dos temas e dos objetos de conhecimento num ano fica mais ou menos assim, você já tem ideia disso, estamos apenas relembrando. Mais específico ainda, a gente vê um primeiro bimestre do sexto ano, a unidade temática, olha lá, e as habilidades relacionadas a essa unidade temática e ao objeto de conhecimento. Então aqui um recorte bem aprofundado de como fica a questão das habilidades dentro das unidades temáticas relacionadas ao objeto de conhecimento, né?
Então, aqui a gente encerra a parte do currículo. Se algum professor quiser fazer algum comentário, pode colocar aí no bate-papo, tá, Paula? E não foi a intenção minha trabalhar toda a complexidade do currículo, mas sim que a gente possa revisitar e fazer reflexões sobre alguns aspectos importantes das competências, das habilidades, dos princípios pedagógicos que estão no currículo e principalmente os aspectos mais importantes da nossa disciplina, da disciplina de educação física. Desculpa. Na segunda parte da TPC, né, eu vou falar um pouquinho do Agita Galera, que ele sempre acontece no dia 31 de agosto, né, era para ter acontecido na sexta-feira passada, e coincidiu do recesso escolar, o merecido recesso escolar de vocês que têm trabalhado muito, né, nesse ano de 2020. Então, o que o pessoal da Secretaria da Educação mandou para a gente poder trabalhar nas ATPCs? É despertar esse cuidado com a saúde, né? Essa atenção especial relacionada à saúde, ao exercício físico, às atividades físicas, no combate contra o sedentarismo, no período de 31/8 a 4/9. E se algum professor tiver alguma prática, quiser fazer alguma prática com seus alunos na sexta-feira e quiser compartilhar no portal do Agita, né, como boas práticas, né? Eu sei que muitos professores já fazem isso durante o ano todo. Depois, se a gente vai ter oportunidade de conversar com alguns professores, por exemplo, a Célia do Horaci Matricardi vai fazer uma interclasse virtual lá na escola, mobilizando não só os alunos, mas também toda a comunidade escolar da escola Horaci Matricardi. Então, numa próxima TPC, a gente pode aproveitar a Célia, que ela possa divulgar essa boa prática que ela está desenvolvendo na escola, e se vocês quiserem conversar com ela também, acho que é bastante interessante, não só ela como outros professores, e se quiserem acessar o portal do Agita lá e registrar a sua boa prática, é importante também, porque eu sei que vocês fazem trabalhos maravilhosos na escola. Então, o Agita Galera vem com esse tema, né, nesse ano, que é a quarentena sim, sedentarismo não, que defende uma melhor qualidade de vida por meio das atividades físicas. Ele traz alguns cuidados da saúde, mesmo nesse período que nós estamos vivendo de quarentena, isolamento social, que é importante manter alguma atividade física regular, não só as crianças, mas os adultos, o pessoal, os idosos, né, mediante o possível, né, é a realidade que nós estamos vivendo, muito trabalho, às vezes o espaço reduzido, mas tentar quebrar isso e fazer alguma atividade física, reduzir o tempo, por exemplo, que a gente fica em atividades, né, sedentárias, né, e aqui vai comentar. Mesmo em espaços bastante reduzidos, fazer algum movimento, ou de baixa intensidade moderada, e tentar incorporar isso nas atividades diárias. Eu sei que é difícil, principalmente pelo volume de trabalho que vocês têm, mas é importante a gente tentar quebrar isso e cuidar da nossa saúde também, emocional e física. Aqui está o endereço, né, do portal do Agita, o endereço está aqui em cima. Aqui está o endereço para você acessar o formulário e registrar lá a sua boa prática. Se você quiser fazer, ou já fez essa semana, ou se quiser fazer na sexta-feira. Né, lá no portal do Agita, ele traz alguns benefícios da atividade física nesse período de Covid-19, que a gente pode divulgar para os nossos alunos, pode divulgar para os colegas de trabalho, pode fazer um trabalho de pesquisa com os alunos ou de incentivo da prática de atividades físicas, que lá ele faz menção aos músculos ativos que produzem substâncias que melhoram a imunidade. Isso nós já sabemos, só estamos relembrando, né? Atividade física reduz o risco de comorbidades e trata as mesmas, reduzindo a gravidade e o risco de morte do Covid. Atividade física reduz o estresse mental, a ansiedade, o risco de depressão. Nesse período é muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental. Aqui eles chamam atenção para a gente poder, pelo menos, tentar implementar 60 minutos, né, de atividades físicas de forma
moderada, vigorosa, e de moderada ou vigorosa, tentar restringir o tempo que a gente passa na frente da televisão, do computador, ou de práticas aí sedentárias, e restringir isso o máximo que a gente consegue e poder incorporar os exercícios físicos, a atividade física ao nosso cotidiano. Aqui, lá também no portal do Agita, ele traz algumas dicas, né, que a gente pode disseminar essas informações, de pelo menos 30, para os adultos, né, de pelo menos 30 minutos de atividades físicas diárias, 5 dias da semana, né, no mínimo, e aqui ele faz menção de preferencialmente todos os dias, lembrando que alguma coisa é melhor do que nada, né, e o que mais é melhor do que menos, né, é evidente. Ele faz aqui o tempo que a gente tem passado sentado, né, tentar evitar isso, né, tentar conciliar isso com o tempo em pé ou com atividades físicas ou com exercícios. Aqui, em relação aos idosos também, e também chama atenção para atividades e exercícios de força e equilíbrio. O professor Jair, da UNOeste, falou muito isso no Workshop Week da Diretoria de Ensino. Quem não teve a oportunidade de assistir, está lá no canal da Diretoria de Ensino, teve vários, né, a semana toda com palestras muito interessantes em relação especificamente a saúde, atividade física. O professor Jair fez uma palestra muito boa, está lá no YouTube, quem tiver curiosidade, assiste lá novamente. Ele trouxe dados muito legais, informações muito legais, para a gente tomar cuidado com a saúde, cuidar da nossa vida, porque é importante também. E aqui ele sugere também algumas dicas que a gente pode conversar com os nossos alunos, com a comunidade escolar, em relação a isso, que a prática regular de atividade física é muito importante, e muito importante também aquilo que a gente já comentou, a redução do comportamento sedentário. Então, reduzir o comportamento sedentário para no máximo de 6 a 8 horas acumuladas no dia, reduzir o máximo de 2 a 4 horas sentados na frente da tela do computador. Eu sei que isso é muito difícil para vocês que têm trabalhado muito, a gente tem que tentar romper com isso. Vocês têm trabalhado muito na produção dos roteiros, das atividades, no acompanhamento, inclusive, das ATPCs, né? Então, valorizo muito o trabalho de vocês. Procurar fazer a maior quantidade de interrupções e pausas no tempo sentado, né? Então, isso a gente já comentou. Eu encerro por aqui e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, de compartilhar conhecimento com vocês, do currículo e também dessa questão do Agita Galera. Ontem, no dia 1º de setembro, nós comemoramos o Dia do Profissional de Educação Física, mas pelo trabalho que vocês têm feito aí, eu acho que a gente tem que comemorar todos os dias, né? Pela vida de vocês, pelo trabalho de vocês. E em relação ao Agita Galera, como foi mudada essa data, é mais no sentido de divulgação mesmo, e eu sei que muitos professores realizam trabalhos super bacanas, super legais, inclusive com retorno de vídeos desses alunos, e se quiser fazer um trabalho na sexta-feira, se quiser divulgar boas práticas, eu acho importante a divulgação do trabalho de vocês, as pessoas têm que ver o trabalho de vocês, que é um trabalho de excelência, tá? Ô, Paula, algum comentário aí no bate-papo, algum comentário, algum professor quer fazer algum comentário? André, só o professor Fabrício colocou aqui momento muito oportuno para falar sobre a importância, né, dessa nossa movimentação. Nós que somos educadores físicos precisamos desse momento, né? Talvez muitos de nós nem sempre tenham essa... Isso. O professor Haroldo colocou, André, o Salafisky produziu um artigo sobre o aumento do tempo de tela de crianças e jovens, mas eu não consegui entrar. Você tomou algum conhecimento sobre esse artigo? Você ou outro colega aí já passa a pergunta, pessoal, se alguém conseguir responder aqui o professor Haroldo, se quiser abrir os microfones, fiquem à vontade. Só comentando que lá no portal do Agita tem muitas informações, inclusive em relação aos Salafisks, o Haroldo.
talvez pode encontrar esse artigo lá. Né? Essas informações que eu trouxe aqui para vocês estão tudo lá no portal do Agita e também da divulgação do tema desse ano, né? Que é quarentena sim, sedentarismo não. Em relação à atividade física, né, aos exercícios físicos, ao movimento que o Fabrício colocou, é importante mesmo, porque os professores têm trabalhado muito nesses últimos meses. Tem professores, por exemplo, que têm não só aulas de educação física, mas de outras disciplinas eletivas, tecnologia, projeto de vida. Então, o pessoal tem trabalhado muito. Então, é muito importante a gente chamar a atenção disso e divulgar para a comunidade, né? Como, por exemplo, aquele que eu citei, da Célia, que fez o interclasse virtual, vai fazer agora o interclasse virtual, né? E outros professores que têm feito as atividades aí com os alunos, né? Para incentivar a prática de exercícios físicos e atividade física. Algum professor quer comentar alguma coisa? Aqui no chat é isso, tá? Se alguém quiser abrir o microfone, fique à vontade, pessoal. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Nos slides aqui, então, tem os links lá para você acessar o portal do Agita e também o link para você acessar a página das boas práticas, tá? Se alguém tiver alguma boa prática, acho importante divulgar, né? Se alguém quiser fazer na sexta-feira, essa mudança de data ela veio repentina, porque no dia 31 coincidiu na sexta-feira com o recesso escolar de vocês, mas aí a gente faz essa mudança e se quiser promover, se quiser divulgar algum vídeo, alguma foto, lá no site está explicando certinho, o link está aqui em cima para o preenchimento do formulário para divulgar o trabalho de vocês, tá? Se alguém quiser comentar alguma coisa, senão o Júlio aqui colocou aqui, acho que eu voltei aqui, Paula, acho que o Júlio César colocou aqui um artigo aqui, não foi? Isso, André. Isso mesmo, André. Eu achei um artigo, bom dia a todos, que fala sobre, o título eu coloquei agora, que é a prevalência de tempo excessivo de tela e tempo de TV em adolescentes brasileiros. Aí está o artigo no Cielo. É um artigo bem bacana. Quem tiver oportunidade de aprofundar o estudo, né? E queria aproveitar para parabenizar esse momento formativo de vocês, tem contribuído bastante, viu? Parabéns. Tá, obrigado, Júlio. O Júlio já respondeu de bate-pronto aí, Paula, e o Haroldo que tinha perguntado aí, né? O Oswaldo colocou aqui no bate-papo também se o formulário vai ser postado aqui. O endereço do formulário tá lá, o link do formulário tá lá no blog, o Oswaldo. Então é só acessar lá, eu já vou abrir já o formulário daqui a pouco. E o Haroldo, acho que tá esse artigo aí legal, Júlio, eu vou ler também, que eu não tinha tido oportunidade de ler. Então, Paulinha, você quer fazer mais alguma consideração, falar mais alguma coisa? Não, André, só para agradecer mesmo a todos os professores pela participação, pela interação. Eu acho que só agrega, né, a nossa formação também. Obrigada, professores. Tá. Osirleide, você está comentando aqui da... Oi, pode falar, desculpa. Eu só queria fazer um questionamento. Quando é que o Centro de Mídias vai acompanhar o que é para o aluno, né? Porque nós já estamos no caderno 3 do ensino médio. Já estamos no caderno 3 e o Centro de Mídias está lá com distúrbios alimentares ainda, e nós já estamos entrando em novos assuntos, novos temas. E há um atraso aí, né? Um atraso muito grande, um tom muito grande do que é para ser feito no momento. Então, será que não poderia partir um detalhe? Porque é disponibilizado toda uma mídia, televisão, tudo, e o aluno do ensino médio ficando para trás. Então, que eles pulassem esses assuntos que faltam encerrar e já partissem para os temas do caderno 3, que nos ajudaria muito. Uhum.
O problema é que é quinzenal, né? Esse que é o problema. Tá tudo atrasado. Eu nem acompanho. Ensino médio é complicado. Agora, ensino fundamental tá ok, mas ensino médio foi o que o Tada falou, levantou uma boa questão aí. Eles querem que acompanhe, mas vem a habilidade do terceiro para a gente trabalhar. Eles estão lá no segundo, agora que eles estão falando do segundo a cada 15 dias, aí complica, né? Na verdade, André, o grande problema aqui de São Paulo, porque o ensino médio eles estão deixando de lado, né? O foco deles é já dá para perceber pelo currículo, né? O foco deles é o ensino fundamental. Sim. Eu percebo que o ensino médio não é prioridade, assim, não demonstra prioridade para o governo, não. Eu não sei se vocês têm essa mesma visão, mas dá para entender. Essa cobrança já é dos alunos e da escola, né? Porque a escola quer que a gente coloque atividade toda semana coloque atividade, que nem eu venci o caderninho 2, agora, se eu voltar lá atrás, o aluno vai falar, já vi isso, já fiz prova disso, e a escola quer que a gente envie. Então, eu nem falo mais do centro de mídia, porque quando eu falar, eu já tinha dado atividade, entendeu? Aí eu só falo, tá passando isso, falando sobre isso. Se vocês quiserem assistir, assistem, mas não tá. A gente tá falando agora do samba, lazer e trabalho, eles estão lá. É isso mesmo. Nós já estamos na história do samba, né? Terceiro ano. Futebol, segundo. Entendeu? É complicado. Isso eu vou. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente comenta, né? Essas percepções dos professores que realmente são válidas e é o que realmente acontece na rede, comentar com o centro de mídias, né? Para que eles possam se adequar cada vez mais à realidade das nossas escolas. Em relação ao ensino médio, Zirleide, bem levantado isso que você comentou, assim que nós tivermos a oportunidade de formação, vamos trabalhar o currículo do ensino médio também, recém-homologado. Tivemos essa oportunidade, até por isso revisitamos o do ensino fundamental, e assim que tivermos a oportunidade, vamos trabalhar do ensino médio. Como você falou, é importante que a gente estude também, que a gente pense nas duas modalidades, não só no ensino fundamental, mas também no ensino médio também. Tá? Você pediu a apresentação, eu coloco lá no grupo depois, vai ficar disponível também no blog da Diretoria de Ensino, essa apresentação que nós acabamos de fazer aqui, essa conversa que nós tivemos, esse espaço de formação aqui, tá bom? O André, Oi. O que eu acho mais complicado ainda é que os alunos também estão fazendo essa leitura de que eles estão sendo deixados um pouquinho para trás, entendeu? No ensino médio. Então, eu já havia colocado assim, HTPC lá no Clotilde e pedi até que repassassem para vocês como é que isso ia tratar, porque foi desde o começo, né? O ensino médio sendo deixado para trás. E a gente percebeu que os alunos começaram a andar com as pernas deles, nós falamos, vão do jeito que vocês podem, vocês têm um vestibular, vocês têm Enem, vocês têm uma vida pela frente aí, e vocês não estão sendo priorizados. Eles têm essa clareza, eles já não são mais crianças, a gente não consegue mais, né, passar mel na boca deles para enganar. Igual o governo passa na nossa e tem gente que engana, que consegue engolir. Mas foi colocado já, desde o início eu coloquei lá no Clotilde e pedi para colocar para vocês, eu não sei nem se foi colocado, né? Não sei nem se a Paula estava lá nesse dia, né, Paula? Oi, Isabel, eu acho que não. Eu não me lembro, porque, na verdade, eu participei mais agora das ATPCs do pessoal ali de ciências da natureza e matemática, mas foi bom você falar, a gente vai, num próximo alinhamento aí com o núcleo pedagógico, expor essa questão. Isabel, Zirleide, Tadayuki, só para a gente esclarecer, né? Fazia tempo que eu estava com vontade de voltar nessa questão do currículo do ensino fundamental, porque nós não tivemos tempo ainda de fazer uma formação, né? Até por conta dos jogos no ano passado e por todas as questões desse ano. Então, isso que vocês comentaram é muito importante. Assim que a gente tiver oportunidade, vamos trabalhar a formação, sim, também do currículo do ensino médio, né, que é importante, todas essas questões que vocês levantaram foram muito relevantes, tá? E o que a Paula falou, a gente vai comentar, sim, no núcleo, nas reuniões, né, essa necessidade que vocês
estão comentando da rede, né, das escolas. Tá bom? Qualquer coisa eu tô por aqui, pode mandar mensagem. Beleza, Paulinha? Mais alguma coisa? Beleza, André. Então tá bom. É isso mesmo. Professores, muito obrigado, boa tarde para vocês, Deus abençoe a vida de vocês, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo Dia do Profissional de Educação Física e que vocês continuem fazendo esse trabalho de excelência, porque vocês fazem a diferença, tá? Cuidem da saúde de vocês, cuidem da saúde mental de vocês, eu estou arriscando as minhas pedaladas também, ainda não cheguei no nível do Fabrício Freitas aí, que vira e mexe, posta nas redes sociais, que tem pedalado de 40 a 60 quilômetros. Eu ainda estou nos meus 10 quilômetros, 12 quilômetros, 13 quilômetros, na velocidade de cruzeiro. Então, muito obrigado, Deus abençoe vocês e até a próxima. Até mais, gente. Até mais.